A casa da vovó Aurora, aninhada numa rua pacata de paralelepípedos, era um refúgio onde o tempo parecia abrandar. Cada azulejo na cozinha antiga e cada rendinha nas janelas contavam histórias de décadas, de risadas e de um amor que permeava cada canto. Mas por trás daquele aconchego, um coração materno sentia uma dor silenciosa. Seu neto Davi, um menino de 8 anos com olhos curiosos e um sorriso que é um raio de sol, vivia atormentado por dores misteriosas no estômago. Nenhuma medicina, nenhum especialista renomado em grandes hospitais, nenhuma receita cara havia aliviado o sofrimento do pequeno Davi. As dores vinham e iam, fazendo-o encolher-se, sem apetite, sem a energia de uma criança de sua idade. Dona Aurora havia passado os últimos anos vendo seu filho, Marcelo, correr por toda parte, pagando consultas e exames que prometiam a cura, mas todas as vezes ele voltava para casa com o mesmo semblante preocupado e sem solução. Davi, agora com 8 anos, nunca tinha desfrutado. Ela tentava falar com ele com um olhar, um abraço apertado, mas a impotência de não poder aliviar sua dor a consumia. Todos na família, até mesmo os médicos, aprenderam a aceitar que Davi era delicado, uma condição sem cura aparente. Alguns tinham pena, outros o tratavam com uma distância cautelosa, como se sua fraqueza pudesse ser contagiosa. Mas uma pessoa o olhava de forma diferente, e essa pessoa era sua avó. Dona Aurora tinha a sabedoria dos anos em cada ruga do rosto. Ela tinha visto muito na vida, desde a alegria mais pura até as provações mais amargas. Sua infância no interior a ensinara sobre a força das plantas, a linguagem da natureza e a importância de observar com o coração. Ela morava sozinha desde que seu marido, o vovô Chico, partira, mas sua casa nunca estava vazia. Era o centro da família, especialmente para Davi, que a visitava quase todos os dias. Dona Aurora usava seus vestidos floridos, lavados cuidadosamente e sempre passados, e prendia o cabelo em um coque impecável. Ela trabalhava em silêncio em seu jardim, nunca reclamando, mas por baixo de sua calma aparência, vivia um coração cheio de memórias que ela não conseguia esquecer. Dona Aurora tinha uma irmã mais nova, Lúcia, que sofria de uma doença misteriosa que os médicos da época não souberam diagnosticar. Ela se lembrava de como os médicos os mandaram embora, porque não podiam pagar pelo tratamento, e de como Lúcia definhou em silêncio. Desde então, Dona Aurora carregava uma promessa silenciosa em seu coração. Se algum dia encontrasse outra criança sofrendo sem explicação, ela nunca desviaria o olhar. A primeira vez que Dona Aurora notou algo diferente em Davi, ele estava sentado no banco da praça. Seus olhos estavam cheios de algo que ela reconhecia: solidão. A partir daquele dia, Dona Aurora começou a deixar pequenas coisas para ele. Um bolinho de chuva fresquinho, uma frutinha do seu pomar embrulhada em um paninho de algodão, um bilhete curto com um desenho de flor. No início, Davi não reagiu, mas uma manhã ela encontrou o bolinho de chuva desaparecido e um desenho de um passarinho ao lado de sua flor. Aos poucos, algo começou a mudar. Quando Dona Aurora regava suas plantas perto da janela do quarto de Davi, ele se aproximava, observando seu reflexo. Ela sorria e acenava. Ele começou a acenar de volta. Uma vez, quando ela deixou cair seu chapéu de sol, ele riu silenciosamente, segurando a barriga com as duas mãos. Foi a primeira vez que alguém na família o viu sorrir com genuína alegria, mesmo com a dor espreitando. Dia após dia, Dona Aurora se tornou a única pessoa em quem Davi confiava. Ela o ensinou a reconhecer os pássaros pelo canto, e ele a ensinou a ver alegria nas pequenas coisas.
Ela não o tratava como um paciente frágil. Ela o tratava como um menino que merecia viver plenamente à sua maneira. Mas nem todos estavam felizes com isso. Uma noite, enquanto Dona Aurora preparava um chá para Davi, seu filho Marcelo sussurrou de forma ríspida: Mãe, a senhora deveria ficar longe dele. O que os médicos dizem é o que importa. Suas ervas não vão adiantar. Dona Aurora ergueu o olhar surpresa. Mas ele parece mais feliz, disse ela em voz baixa. Isso não é da sua conta, respondeu Marcelo, a voz firme. A senhora está aqui para ser avó, não para ser médica. Já gastamos uma fortuna com os melhores especialistas. Dona Aurora não disse nada, mas seu coração discordava. Ela sabia como era a solidão do sofrimento, e a via toda vez que olhava nos olhos de Davi. Naquela noite, enquanto os outros funcionários da casa de Marcelo iam para seus quartos, Dona Aurora sentou-se perto da janela da cozinha, pensativa. O som do relógio de pêndulo passava devagar. Ela se lembrou de Lúcia, sua irmã, e de como ninguém se importou o suficiente para notar sua dor. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais ficaria parada vendo outra criança sofrer. Dona Aurora se levantou de repente. Ela não conseguia dormir. Ela voltou pelo corredor vazio, seus pés descalços, silenciosos contra o chão frio. As luzes estavam fracas. A casa dormia. Apenas o zumbido fraco do ar-condicionado preenchia o ar. Ela parou do lado de fora do quarto de Davi. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a pequena luz noturna brilhava suavemente. Davi estava acordado, sentado em sua cama, com as mãos pressionadas na barriga novamente. Dona Aurora entrou devagar. Está doendo de novo? Ela sussurrou gentilmente. Ele assentiu com os olhos úmidos. O coração de Dona Aurora doeu. Ela se ajoelhou ao lado da cama e olhou mais de perto. Deixa eu ver, ela sussurrou. Ele hesitou, depois se inclinou para a frente. A luz do abajur tocou sua pequena barriga, e novamente ela viu a manchinha brilhando fracamente. Desta vez, ela tinha certeza de que algo não pertencia ali. Sua respiração ficou presa. Está tudo bem, ela sussurrou, tentando manter a voz calma. Serei gentil. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o pote de unguento de ervas que ela mesma preparava. Sua mão tremia. Fique bem quietinho, certo? Davi parecia assustado, mas assentiu. Ela respirou fundo e moveu os dedos lentamente para mais perto. Seus dedos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o unguento com firmeza. A pequena mancha parecia se mover, como se estivesse se escondendo. Por favor, senhor, ela sussurrou. Me guie. Então ela sentiu. A ponta dos seus dedos tocou em algo macio e pegajoso, não na pele, mas o ponto exato da dor. Com cuidado, ela aplicou o unguento e massageou. Por um momento, nada aconteceu. Então, Davi soltou um pequeno arrotinho, pequeno e úmido, caindo de lado na cama. Não era preto nem redondo. Era um sinal de alívio. Dona Aurora congelou. Seu coração quase parou. Ela não sabia o que era, mas sabia que era um sinal. Os olhos de Davi se arregalaram. Ele tocou a barriga, piscando rapidamente, confuso. Então, ele engasgou. Dona Aurora se inclinou assustada. Davi, você está bem? Suas mãos foram para a garganta e então sua boca se abriu. Um pequeno som saiu, rouco, quebrado, mas real. Vovó. O corpo inteiro de Dona Aurora congelou. Seus lábios se entreabriram e seus olhos se encheram de lágrimas. Você falou? O som veio novamente, suave, mas mais claro. Vovó Aurora. Seu coração parou. Ele tinha acabado de dizer o nome dela, não com um pedido de ajuda, mas com reconhecimento e alívio. Ela deixou o unguento cair com as mãos tremendo. Meu Deus, ela sussurrou.
Você está sentindo-se melhor? Davi cobriu a boca de repente, se encolhendo com o barulho do tic-tac do relógio na parede. Um som que antes passava despercebido para ele na dor. Seus olhos se encheram de medo, mas também de admiração. Dona Aurora se aproximou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo bem? Disse ela com uma voz trêmula. Está tudo bem? A dor está passando, não é? Davi olhou ao redor da sala, com o rosto cheio de confusão e choque. Ele apontou para a janela, enquanto o vento balançava as cortinas. Barriga. Melhor? Ele perguntou com a voz trêmula. Dona Aurora assentiu, sorrindo por entre as lágrimas. Sim, a barriga está melhor. Ela não percebeu a porta se abrindo novamente. O mordomo estava lá, de olhos arregalados, paralisado. Mas o que é isso? Dona Aurora se virou assustada. Por favor, não grite, ela sussurrou rapidamente. Ele pode estar se sentindo melhor agora. Eu não sei como, mas a dor parece ter ido embora. Mas o mordomo não acreditou nela. Ele deu um passo para trás e gritou: Senhor Marcelo, venha rápido. Davi se assustou com a voz alta, cobrindo a barriga novamente, mas não chorando, apenas surpreso. Dona Aurora o abraçou gentilmente. Está tudo bem, não tenha medo. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Marcelo apareceu na porta com o rosto pálido, a voz como um trovão. O que está acontecendo aqui? O mordomo apontou para Dona Aurora. Senhor, ela estava tocando nele de novo. E olhe para o menino. Os olhos de Marcelo foram do mordomo para seu filho. Davi estava tremendo, agarrado a Dona Aurora, seus lábios se movendo como se estivesse tentando dizer algo. Então, do nada, uma única palavra saiu. Pai. A sala ficou completamente em silêncio. A respiração de Marcelo ficou presa na garganta. Seu corpo congelou como se o próprio tempo tivesse parado. Por anos, ele sonhou em ouvir seu filho sem dor. Dona Aurora olhou para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está se sentindo melhor, meu filho. Ela sussurrou. Ele realmente está? Marcelo não conseguia se mover. O mordomo ficou sem palavras. Até o relógio parecia ter parado. Então Davi falou novamente. Sua voz fraca, mas real. Pai, não fique bravo. As pernas de Marcelo fraquejaram um pouco. Seus olhos brilharam. Ele sussurrou para si mesmo. Essa é a voz do meu menino, sem dor. Mas o choque rapidamente se transformou em raiva. Sua voz se elevou. O que a senhora fez com ele? O que a senhora colocou nele? Dona Aurora balançou a cabeça aterrorizada. Eu não machuquei meu filho. Eu só tirei algo que estava lá dentro, com um unguento. Algo! Gritou Marcelo. A senhora poderia tê-lo matado. Antes que Dona Aurora pudesse responder, o som de pés correndo encheu o corredor. Os seguranças entraram correndo, cercando-a. Marcelo, por favor! Dona Aurora chorou. Me escute, ele pode estar bem agora. Mas a voz de Marcelo era fria. Levem-na daqui. Enquanto os guardas agarravam seus braços, Davi gritou. Vovó! Não foi a palavra mais alta que ele já havia dito. E a última coisa que Dona Aurora ouviu enquanto era arrastada foi o menino chorando seu nome. Dona Aurora sentou-se na sala de segurança com as mãos tremendo, as lágrimas secando em seu rosto. Os guardas estavam perto da porta em silêncio, esperando por ordens do corredor. Ela ainda podia ouvir o choro fraco de Davi. Cada vez que ele gritava seu nome, seu coração se partia um pouco mais. Ela sussurrou para si mesma. Deus, por favor, faça com que eles vejam que eu não o machuquei. No andar de cima, a casa era um caos. Marcelo andava de um lado para o outro na sala de estar, sua mente girando. Seu filho tinha falado, tinha expressado alívio, ele tinha ouvido sua voz sem dor. Era impossível. Por 8 anos, todos os médicos disseram que isso nunca aconteceria. No entanto, sua mãe havia feito isso em minutos, com um simples unguento. O mordomo tentou falar baixinho. Senhor, talvez devêssemos ligar para o hospital. O menino pode estar em perigo. Marcelo assentiu rapidamente.
Sim, ligue para eles agora. Diga para mandarem uma ambulância. Quero todos os especialistas de prontidão. Em poucos minutos, luzes piscando encheram a entrada da casa. Os paramédicos entraram e levaram Davi gentilmente em uma maca. O menino continuava tentando falar, sua pequena voz tremendo. Pai, vovó, ajudou. Mas Marcelo não conseguia nem olhar para Dona Aurora. Ele seguiu a maca para fora, com o coração dividido entre a confusão e o medo. Ele não sabia se o que aconteceu foi um milagre ou um erro. No hospital, o ar cheirava a desinfetante e preocupação. Máquinas apitavam suavemente. Médicos de jaleco branco corriam de um lado para o outro. Marcelo estava atrás de uma parede de vidro, observando enquanto examinavam seu filho. Suas mãos tremiam um pouco, algo que ele não sentia há anos. Ele havia enfrentado investidores, clientes e diretores, mas agora, na frente de seu próprio filho, ele se sentia impotente. Um dos médicos saiu e falou com cuidado. Senhor Marcelo, fizemos alguns exames rápidos. As dores parecem ter cessado, pelo menos temporariamente. Marcelo piscou. Temporariamente? Que isso significa? O médico ajeitou os óculos, nervoso. Ainda não sabemos. Encontramos sinais de uma irritação intestinal que parece estar melhorando e algum tipo de substância estranha que parece ter sido expulsa. Precisaremos fazer exames mais aprofundados. Substância estranha? Repetiu Marcelo, o peito apertando. Que tipo de substância? O médico hesitou. Algo orgânico, parece um pequeno parasita intestinal. É de um tipo que às vezes é difícil de detectar em exames de rotina. Nunca vimos uma melhora tão súbita. Poderia estar lá há anos. Marcelo ficou pálido. Anos? O senhor está me dizendo que todos esses especialistas que o trataram nunca notaram? O médico desviou o olhar. Às vezes, essas coisas são complicadas. A voz de Marcelo se elevou, mas ele a manteve baixa, o suficiente para não assustar Davi. Complicadas? Eu paguei milhões a vocês. Todos os anos eu o levei para tratamentos ao redor do mundo. Vocês escanearam cada parte dele e não viram algo que estava causando a dor? O médico engoliu em seco e disse em voz baixa: Senhor Marcelo, talvez o senhor devesse se sentar. Há outra coisa. Ele abriu uma pasta e a deslizou sobre a mesa. Marcelo franziu a testa e olhou para baixo. Dentro havia relatórios médicos assinados e carimbados. Ele começou a ler, seus olhos se movendo mais rápido a cada linha. Então ele parou. No final de um relatório, havia palavras impressas que fizeram seu estômago revirar. Manter diagnóstico para aprovação de financiamento contínuo. A conta Marcelo Vasconcelos permanece ativa. A boca de Marcelo ficou seca. Ele leu de novo, só para ter certeza. Dizia exatamente o que ele temia. Eles estavam mentindo. Seu filho nunca foi tratado de verdade. Eles o mantiveram doente para continuar recebendo dinheiro. Ele fechou a pasta com força, seu corpo inteiro tremendo. Seus monstros, ele sussurrou. Vocês venderam a dor do meu filho por lucro. O médico olhou para baixo envergonhado. Senhor, eu não tinha conhecimento dessa parte. A diretoria cuida dessas contas. Marcelo nem o ouvia mais. Ele se virou e saiu do escritório com a cabeça girando. Cada passo parecia pesado, como se a culpa o pressionasse. Ele havia confiado neles, acreditado em cada promessa, porque era mais fácil do que encarar a verdade. No final do corredor, ele viu Davi sentado na cama do hospital. O menino sorria fracamente com um curativo perto da barriga, mais como um símbolo. Ele parecia pequeno e frágil, mas vivo. O peito de Marcelo se apertou. Pela primeira vez, seu filho olhou para ele e sorriu de alívio. Pai, disse Davi em voz baixa, sua voz trêmula, mas real. Marcelo congelou. Ele não conseguia nem responder. Lágrimas encheram seus olhos antes que ele pudesse impedi-las. Ele se aproximou e sentou-se ao lado da cama. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava o rosto de Davi.
Você realmente está melhor? Ele sussurrou. Davi assentiu e sorriu. Onde está a vovó Aurora? A pergunta o atingiu com mais força do que qualquer golpe. Marcelo desviou o olhar. Ela não está aqui. Traga ela, disse Davi suavemente. Ela me ajudou. Ela não é má. A garganta de Marcelo se apertou. Por um longo momento, ele não conseguiu falar. Então ele se levantou e se virou para a enfermeira na porta. Diga aos guardas para soltarem minha mãe. Tragam-na aqui. Minutos depois, a porta se abriu novamente. Dona Aurora entrou. Seu vestido estava amassado, seu rosto pálido, mas calmo. Ela parecia alguém que chorou por muito tempo, mas não tinha mais lágrimas. O rosto de Davi se iluminou quando a viu. Vovó, ele chamou. O coração de Dona Aurora derreteu. Ela correu até ele e o abraçou gentilmente. Senti sua falta, ela sussurrou. Davi riu baixinho. Você parece feliz, disse ele. Dona Aurora sorriu por entre as lágrimas. É porque eu estou. Marcelo ficou em silêncio, observando-os. Algo dentro dele se quebrou. Todo o orgulho, a raiva, a descrença, tudo começou a desaparecer. O que tomou seu lugar foi a culpa, uma culpa profunda e dolorosa. Ele olhou para Dona Aurora e falou em voz baixa. Como a senhora soube? Como a senhora sequer pensou em olhar direito para ele? Dona Aurora hesitou. Sua voz era baixa. Eu notei que ele tocava na barriga todos os dias, a manchinha que vi e a dor. Pensei que talvez houvesse algo pequeno incomodando. Eu não queria machucá-lo, mas não podia simplesmente ficar olhando. Os olhos de Marcelo se suavizaram. E a senhora tirou aquela coisa, o parasita? Ela assentiu. Eu não sei o que era, meu filho, mas o unguento pareceu ajudar. Ele parecia estar lá há muito tempo. Marcelo se virou para o médico novamente, com a voz trêmula. Todos esses anos e nenhum de vocês verificou direito. Nenhuma vez. O médico parecia derrotado. Sinto muito, senhor Marcelo. Isso não deveria ter acontecido. Marcelo expirou profundamente, com os olhos úmidos. Ele olhou de volta para Dona Aurora, que estava ali quieta. A senhora viu o que nenhum deles viu? Disse ele suavemente. Porque a senhora realmente olhou. Dona Aurora não respondeu. Ela apenas abaixou a cabeça. Eu não fiz isso por agradecimento, meu filho. Eu fiz porque não podia deixá-lo sofrer. Marcelo engoliu em seco. Sua voz falhou quando lhe disse. Eu pensei que o dinheiro poderia consertar tudo. Eu estava errado. A sala ficou em silêncio. Por um momento, tudo o que se ouvia era o zumbido fraco das máquinas ao lado da cama de Davi. Finalmente, Marcelo falou novamente, seu tom mais calmo. Dona Aurora, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter escutado. Fui cego pelo medo. Dona Aurora balançou a cabeça. O senhor é um pai. Estava com medo de perdê-lo. Eu entendo. Os olhos de Marcelo brilharam novamente. Ele assentiu lentamente, olhando para ela com algo novo em sua expressão. Respeito. Enquanto a noite ficava mais silenciosa, ele se sentou ao lado do filho, segurando sua mãozinha. Davi se encostou nele, sonolento, mas sorrindo. Dona Aurora ficou perto da porta, observando-os. Pela primeira vez, havia paz na sala. Não o silêncio frio que a casa de Marcelo antes tinha, mas o tipo caloroso, o tipo que vem depois das lágrimas. No entanto, no fundo, Marcelo sabia que isso não era o fim. Se o hospital mentiu, outros também mentiram. Ele estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. E desta vez, ele não ficaria em silêncio. A manhã chegou devagar, como se o próprio sol hesitasse em nascer sobre o que a noite havia revelado. Os corredores do hospital estavam silenciosos. Marcelo não havia dormido. Eu estava sentado na área de espera, com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Sua mente repassava cada erro que ele havia cometido. Ele havia confiado em homens de jaleco branco mais do que em seu próprio coração. Ele havia assinado cheques sem fazer perguntas, e ao fazer isso, permitiu que transformassem seu filho em um negócio.
Quando Dona Aurora se aproximou dele naquela manhã, ele nem a notou a princípio. Ela ficou em silêncio, segurando um copo de papel com café na mão. "O senhor deveria tomar isso", disse ela suavemente. "Ficou acordado a noite toda." Marcelo ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto cansado. "A senhora não precisava me trazer isso", disse ele. Dona Aurora sentou-se ao lado dele. "O senhor também não precisava acreditar em mim", ela respondeu. Por um momento eles ficaram em silêncio. Mas não era o mesmo tipo de silêncio de antes. Era pacífico, quase curador. Então, Marcelo falou. "Os médicos admitiram", disse ele em voz baixa. "Eles sabiam o que estava acontecendo. Mantiveram isso escondido porque isso trazia dinheiro." Dona Aurora fechou os olhos por um instante. "Isso é cruel", ela sussurrou. Marcelo assentiu lentamente. "Passei anos construindo coisas. Empresas, sistemas, programas. Pensei que estava ajudando as pessoas. Mas agora vejo que o mundo que ajudei a criar só escuta quando o dinheiro fala." Dona Aurora olhou para ele. "Então mude isso", disse ela. "O senhor tem o poder para fazer isso." Ele virou a cabeça na direção dela, seus olhos cheios de algo novo. "Propósito. A senhora tem razão. Eu vou." Algumas horas depois, Marcelo convocou uma coletiva de imprensa ali mesmo na sala de conferências do hospital. Repórteres lotaram o espaço, com câmeras piscando e microfones prontos. Ninguém sabia por que o famoso empresário havia chamado a mídia de repente. Marcelo subiu ao microfone, seu rosto calmo, mas firme. Dona Aurora estava no canto de trás, observando em silêncio. Ele começou a falar devagar, cada palavra firme e cheia de significado. "Por 8 anos me disseram que meu filho nunca teria uma vida sem dor. Paguei pelos melhores médicos, a melhor tecnologia, as melhores promessas que o dinheiro poderia comprar. E eu acreditei neles. Mas na noite passada, uma mulher em minha casa, minha mãe, fez algo que nenhum especialista conseguiu. Ela devolveu a alegria de comer e brincar ao meu filho." A multidão murmurou. As câmeras clicaram mais rápido. Ele continuou. "O que descobrimos depois é pior do que eu jamais imaginei. A condição do meu filho não era o destino, era lucro. Ele foi mantido doente para que algumas pessoas pudessem continuar sendo pagas." A sala ficou em silêncio. O peso de suas palavras atingiu a todos de uma vez. Marcelo levantou uma pasta cheia de documentos médicos. "Estes são os documentos que provam isso, assinados por pessoas que fizeram um juramento de curar, mas escolheram a ganância. É isso que acontece quando a compaixão é substituída pelo dinheiro." Ele fez uma pausa, olhando para baixo por um momento antes de levantar a cabeça novamente. "Eu fazia parte desse mundo. Ignorei o que realmente importava. Mas a partir de hoje isso muda. Estou lançando uma nova fundação. Tratamento médico gratuito para todas as crianças com problemas de saúde crônicos, focando na observação e nas causas simples que são ignoradas, sem importar de onde venham ou quanto possam pagar." Os repórteres começaram a aplaudir suavemente. Alguns enxugaram os olhos. A voz de Marcelo suavizou. "E a primeira pessoa que estou contratando para liderar essa missão é a Dona Aurora, minha mãe." Todas as cabeças se viraram para ela. Ela congelou de surpresa com a mão cobrindo a boca. Marcelo sorriu gentilmente. "Ela me ensinou o que significa olhar, não com dinheiro, mas com o coração." Após a conferência, quando todos foram embora, Marcelo a encontrou do lado de fora da entrada do hospital. O ar estava fresco, o sol brilhante, mas suave. Dona Aurora ainda parecia chocada. "Meu filho, o senhor não precisa me dar nada", disse ela em voz baixa. Marcelo balançou a cabeça. "A senhora não ajudou apenas meu filho. A senhora abriu meus olhos. A senhora me lembrou que as pessoas importam mais do que o poder." Ela sorriu fracamente. "Fico feliz que o Davi esteja bem. Era tudo o que eu sempre quis."
A expressão de Marcelo se suavizou. Ele não para de perguntar pela senhora, sabe? Ele não para de dizer o seu nome. O sorriso dela se aprofundou um pouco, com lágrimas surgindo em seus olhos. E é um menino corajoso. Quando eles voltaram para o quarto, Davi estava sentado na cama, brincando com um carrinho de brinquedo. Ele ergueu o olhar quando eles entraram e sorriu. Vovó, ele chamou. O coração de Dona Aurora derreteu. Ela correu até ele e o abraçou gentilmente. Senti sua falta, ela sussurrou. Davi riu baixinho. Você parece feliz, disse ele. Dona Aurora sorriu por entre as lágrimas. É porque eu estou. Marcelo os observava em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, ele viu como era o amor quando era puro, simples e real. Não era o tipo que precisava de grandes gestos ou palavras sofisticadas. Era o tipo que simplesmente ficava. Dias depois, a casa de Marcelo parecia diferente. O ar que antes parecia pesado, agora carregava risadas. Davi corria pelos corredores, seus pezinhos batendo no chão. Ele ainda falava devagar, com cuidado, mas cada palavra era um tesouro. Dona Aurora voltou ao trabalho, mas não mais apenas como avó. Marcelo a tornou parte de sua casa, alguém de confiança, alguém da família e líder da fundação. Todas as noites, eles se sentavam juntos no jardim. Marcelo lendo relatórios da fundação, Dona Aurora ensinando novas palavras a Davi, e Davi rindo dos sons que antes ele nunca pôde aproveitar por causa da dor. Às vezes, Marcelo apenas sentava e os observava. As duas pessoas que haviam mudado sua vida. Nesses momentos, ele sentia algo que não sentia há anos. Paz. Uma noite, enquanto o sol se punha e o céu ficava alaranjado, Davi ergueu o olhar de seu desenho e perguntou: Pai, posso dizer uma coisa? Marcelo sorriu. Claro, meu filho. Davi apontou para Dona Aurora e disse devagar: Ela é minha heroína. Dona Aurora cobriu o rosto, tentando não chorar. Marcelo olhou para ela com um sorriso orgulhoso. Ela é a minha também, disse ele suavemente. Mais tarde naquela noite, quando todos dormiam, Marcelo estava perto da janela de seu escritório, olhando para o jardim silencioso. A fonte lá fora brilhava sob a luz da lua, a mesma que costumava lembrá-lo do silêncio da dor, mas esta noite soava diferente. Ele podia ouvir a água constante e viva, e isso o lembrava que a dor não era mais seu mundo. Dona Aurora passou pela porta silenciosamente. O senhor ainda está acordado? Ela perguntou. Marcelo assentiu, só pensando. Sobre o quê? Ele sorriu gentilmente. Sobre como às vezes a menor das vozes e a sabedoria mais antiga pode mudar tudo. Dona Aurora sorriu também. É verdade. Eles ficaram ali, em silêncio por um tempo. O tipo bom de silêncio, o tipo que não precisava de palavras. Quando Marcelo finalmente se virou para ela, seus olhos estavam suaves. Obrigado, Dona Aurora. A senhora não devolveu apenas a saúde do meu filho. A senhora me devolveu a minha também. Ela baixou os olhos humildemente. Às vezes, todos nós só precisamos que alguém nos escute. Com o coração. Marcelo assentiu. E desta vez eu vou escutar. Lá fora, a fonte continuava a jorrar, o som suave e cheio de vida. Lá dentro, risadas ecoavam fracamente do quarto de Davi, um som que nunca mais seria subestimado. Pela primeira vez, a casa de Marcelo não era uma casa de dor, mas um lar cheio do som do amor. Caros amigos, às vezes na vida o silêncio não vem de nossos ouvidos, ele vem de nossos corações. Ficamos tão ocupados buscando sucesso, buscando conforto, que paramos de ouvir as pessoas que realmente precisam de nós. O senhor Marcelo tinha todo o dinheiro do mundo e o conhecimento moderno. No entanto, foi preciso uma senhora com nada além de bondade e sabedoria em seu coração
para abrir seus olhos e sua alma. Ela não curou seu neto com ciência ou mágica. Ela o fez com amor, com atenção, com um coração que se recusou a ignorar a dor. Dona Aurora não fez apenas um menino saudável. Ela ensinou um pai a escutar. E esse é o maior milagre de todos. Se esta história tocou o seu coração, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever e ativar as notificações para nunca perder outra história como esta. Diga-nos nos comentários de onde você está assistindo e que lição você aprendeu com a história de Dona Aurora hoje. Seu comentário pode inspirar outra pessoa a escutar com o coração também.